Salve galera, Adicto passando aqui para poder te dar uma força para fazer essas duas questõezinhas aí. Matéria nova, evolução da Divisão Internacional do Trabalho, chamada DIT, né? Quando ela vai surgir? Ela vai surgir nessa época aí que o capitalismo era chamado de capitalismo comercial ou capitalismo mercantil, né? Período marcado aí pelas grandes navegações, né? Final do século XV, século XVI, né? E início do século XVI. E nessa época aí vocês sabem que o capitalismo ele era marcado, né? Pela questão do que era o acúmulo de metais preciosos, o comércio de especiarias, né? O acúmulo de terras, né? Descoberta de novas terras, o colonialismo e a escravidão. Eu vou usar um exemplo para você poder entender essa relação, que é o país africano Angola. Por quê? Porque Angola foi um país colonizado por Portugal, né? E mostrando essa relação de divisão internacional do trabalho de Angola com Portugal, Angola era o quê? Colônia. Portugal, metrópole. Então, aquilo que Angola mandava para Portugal, que era o quê? Matérias-primas, escravos e especiarias, isso tinha um valor agregado baixo, sem contar o fato de que, por ser metrópole, por ser colônia, eles não mantinham a riqueza que eles tinham dentro do seu próprio território. Eles enviavam essa riqueza toda para a metrópole. E, por sua vez, a metrópole repassava produtos manufaturados com maior valor agregado para a colônia. E, por sua vez, a colônia era obrigada a comprar esse produto manufaturado da metrópole, que era muito mais caro do que o valor que os produtos de matéria-prima tinham, né, e que eram enviados para a metrópole. Então, a metrópole sempre recebia da colônia um produto com valor baixo, beneficiava esse produto e vendia para a própria colônia num valor maior. E aí você vai produzir o quê? Uma relação desigual de trabalho entre a colônia e a metrópole. E isso vai acontecer, isso vai perdurar até mais ou menos o século XIX, onde você vai ter uma eclosão aí de colônias se tornando independentes. Esses países, na verdade, colônias, vão se tornar países, e vocês vão ver no próximo slide que mesmo depois desses processos de independência, essa relação desigual vai continuar a existir. Ela não vai simplesmente desaparecer porque a colônia de exploração deixou de ser colônia e se tornou um país, né? Como se os países que antes eram as metrópoles estivessem sempre um ou dois passos economicamente à frente. Vocês vão perceber que essa relação ela vai se manter. Aqueles países que antes eram colônias agora vão se tornar países o quê? Subdesenvolvidos, né? Os chamados países pobres, né? Esses países subdesenvolvidos ou pobres, na verdade, eram as antigas colônias de exploração, que agora vão se tornar países, mas ainda vão continuar com a relação que de dependência da antiga metrópole, que vão ser os países o quê? Ricos. E isso vai acontecer o quê? No final do século XVIII, que a gente vai ter o quê? A Revolução Industrial. Aí, quando acontecer a Revolução Industrial, a Divisão Internacional do Trabalho ela vai se manter, só que agora de uma outra forma. Por quê? Porque, se você perceber, a relação continua a mesma. O que vai mudar, basicamente, são os produtos. Porque antes você tinha um produto que era fruto só do extrativismo, né? Ou você mandava, era agricultura, mas ainda bem pouco. Era um extrativismo mineral, vegetal e os escravos. E agora isso vai mudar.
Aí já usando o exemplo do Brasil, né, que no final do século XIX a gente vai ter 1889 a abolição dos escravos, né? E aí na virada basicamente você tem os governos brasileiros incentivando os imigrantes, né, a irem para o campo trabalhar e aí você vai ter um excesso de mão de obra no Brasil, mão de obra à vontade para poder trabalhar também no campo. Então você vai ter um avanço muito grande da atividade agropecuária, né? E aí a gente vai ter a agropecuária como algo forte no país. Só que aquela coisa, junto a isso, a atividade de mineração, tudo isso daí vai servir o quê? Como base da riqueza dos países desenvolvidos que vão criar seus produtos, né, e vender para a gente. Um exemplo clássico é a questão da mineração. E que nessa época a gente já mandava para eles minério de ferro. E aí o que eles faziam? Eles beneficiavam esse minério de ferro, ou seja, pegavam coisa de um valor mais barato. E como a gente não tinha ainda parque industrial aqui, a indústria no Brasil ela basicamente vai começar a partir de 1930, então a gente tinha que importar tudo. Trilho para trem, as próprias locomotivas, né? A gente tinha que importar pontes, a gente tinha que importar tudo que era beneficiado, feito de ferro, a gente comprava de fora. E claro, a gente pagava por isso, a gente pagava mais caro por isso, né? Então a gente importava isso, né? Então essa divisão internacional do trabalho, ela se mantém do mesmo jeito que a anterior, só que mais atualizada, entendeu? É isso aí, galera. Espero que tenha ajudado para você conseguir matar essas questões. E na próxima semana a gente continua seguindo a divisão internacional do trabalho e suas novas etapas. Valeu?